vou só, para finalizar, vou mostrar para vocês a carinha do site da Câmara, que é onde a gente pega as informações, que é o SP Legis. Deixa eu só abrir aqui na internet. Claro que a gente vai ensinar vocês a trabalhar com essa busca de informações dentro do site. A gente trabalha ativamente com isso, né? Então vocês não precisam saber de nada, pode vir do jeito que vier, só com a vontade mesmo de aprender. E aí a gente consegue trabalhar junto. Deixa eu só abrir aqui, que eu já compartilho com vocês. Então, a gente tem todas as informações aqui no SP Legis, que a gente pode consultar também as informações. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui, ó, tá vendo? Filtrar por vereadores. Então, você pode filtrar pelo partido, pode filtrar pela mesa diretora, por ordem alfabética. Então, a gente vai pegando, vou colocar aqui no Adilson Amadeu, né? Então, fala um pouco sobre ele. Aí tá vendo? A gente tem os projetos em tramitação, leis aprovadas, projetos vetados. Então, a gente vai trabalhando com todas essas planilhas. Eu não vou entrar aqui porque é muita coisa, só para vocês darem uma olhada. E a gente vai trabalhando com essas plataformas mesmo. Um dos nossos, é importante deixar bem claro, aqui abriu a Câmara, a página da Câmara do Facebook também, que é ali em Participe. E aí é um pouco isso, assim, gente, é só para vocês darem uma olhada na carinha mesmo. E aí tem uma outra página aqui, que é... eu sou... estrutura. Aqui também trabalha toda a estrutura, enfim. Tem todas as informações no site, a gente trabalha sempre com as informações do site. E isso é muito importante deixar claro, porque um dos nossos objetivos, enquanto controle social também, é a gente fazer o monitoramento dessas plataformas, porque elas, o principal pilar que é o que eu vou fechar, não estava na apresentação, mas o principal pilar do controle social é a transparência. Então, a gente tem no Brasil a Lei de Acesso à Informação, que é a LAI, que ela foi aprovada ela foi feita em 2011 e aprovada em 2012, e ela é o que garante o nosso direito de ter a informação disponível para a gente poder fazer o acompanhamento dos trabalhos. Então, por isso é tão importante a gente ter... Então, às vezes a gente tem, eu tenho um amigo que trabalha na Câmara, eu tenho alguém que entende disso. Excelente, a gente tem que trabalhar com essas informações, mas é muito importante que a gente faça os acessos oficiais, os pedidos oficiais, por conta dessa questão de a gente forçar mesmo a fazer uma pressão sobre essa transparência contínua. Então, acho que é isso. Vou abrir para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, o que vocês quiserem, ou comentários, dúvidas sobre a questão do voluntariado também, que aí eu não falei muito especificamente, mas é muito importante. Acho que a Bárbara até levantou, já deve ter passado para vocês, sobre as condições, né, para você ser voluntário. Então, você não pode estar ligado a nenhum partido político. A gente precisa, depois de um acesso à documentação, depois a gente pede para vocês uma assinatura de um termo de adesão, a gente faz uma consulta de vocês, do título de eleitor de vocês, para saber mesmo essa questão da filiação. Já aconteceu casos que a pessoa nem sabia que estava afiliada num partido e aí ela descobriu que ela estava, então por isso que a gente faz essa análise. E aí tem também
a questão de não ser membro da administração que a gente monitora, né? Então, a gente precisa, tem isso também, né? Então, você não pode trabalhar no órgão, né? Na prefeitura ou na Câmara. Mas é isso. Então, estou aberta para perguntas, e aí a gente pode conversar um pouquinho, se vocês quiserem. Letícia, eu abri meu microfone, deve ter um barulho externo aqui dos meus vizinhos. Tá tudo bem, não tem problema. Por isso. Eu acho que toda essa apresentação que você fez, ela é um pouco familiar para mim, pela minha formação, mas com certeza tudo isso precisa ser revisto e eu também acredito que com o andamento dos processos a gente acaba se tornando muito mais tranquilo e mais corriqueiro, né, no dia a dia. A minha pergunta é como esse trabalho acontece, como ele se dá, né? Como que a gente alimenta essa plataforma, como a gente resgata todas essas pesquisas, esses levantamentos e coloca isso de fato no observatório. Como que acontece esse voluntariado? Entendi. Na prática, né? O dia a dia, você está dizendo, né? Como que a gente vai transformar toda essa informação, toda essa pesquisa, esse levantamento que a gente vai fazer em dados aí para o observatório. Existe uma plataforma, existe uma planilha, existe, enfim, um sistema. Sim, existe a gente tem a Joia, que ela é coordenadora do grupo de licitações. Então, o que ela faz? Ela divide, na verdade, assim, quem faz a junção de todas as análises de cada voluntário e voluntária é essa coordenadora mesmo. Então, ela já divide as tarefas específicas, né? Como a gente tem um limite, né? A gente não é um trabalho voluntário, então a gente sabe que não existe muito tempo, né, para dedicação e tudo mais. Então, ela já divide direitinho os levantamentos que cada um precisa fazer. Então, por exemplo, de um vereador, você precisa levantar as emendas, precisa levantar os projetos propostos, precisa fazer a divisão de temas, por exemplo. Então, ela divide os vereadores por pessoas. Então, Carolina vai ficar com o Adilson, Giovana fica com a Soninha, e aí ela vai dividindo especificamente com uns modelos de planilhas já criados. Então a gente já tem esses modelos feitos, né? Então é mais preencher mesmo as planilhas. Claro que às vezes a gente precisa desenvolver, a gente em análise começa a perceber que precisa desenvolver mais algum tipo de metodologia e alguma planilha. E aí a gente, todo final de ano, a gente faz um compilado de todos esses materiais, né? Essa divisão das tarefas, junta no material. A Joia mesmo faz um relatório compilando todas essas informações, e a gente faz uma apresentação. Ano passado, né? Esse ano eu não sei como vai ser por conta da pandemia e tudo mais, mas ano passado a gente fez uma apresentação e uma discussão na Câmara de Vereadores sobre esses levantamentos que a gente fez. E também tem essa linha de colocar os nossos questionamentos, não só nessa reunião de apresentação, e depois a gente sobe no nosso site, deixa acessível para todo mundo esse trabalho de pesquisa e esse levantamento. Inclusive, quando a gente fez a apresentação na Câmara, a gente teve retornos de vários gabinetes, né, dos vereadores, para poder entender mesmo como a gente tinha trabalhado e poder usar os nossos levantamentos dentro do processo da Câmara. Então, a gente tem esse o objetivo final, né, promover a educação, que as pessoas saibam que esse acompanhamento está sendo feito, e também fazer uma pressão na Câmara de Vereadores com isso. A gente também tem, por exemplo, quando tem extração de dados que é muito complexa, né, que a gente não tem dificuldade, a gente, por exemplo, essa questão dos gastos, ela foi feita por uma parceria com os alunos da disciplina de governo aberto,
da USP Leste. Então, a gente consegue ter esses levantamentos desses dados, trabalhando em conjunto mesmo. Então, por exemplo, se você, Carolina, tiver algum conhecimento, alguma coisa que você acha interessante, fala, olha, eu acho que essa forma, essa metodologia, isso daqui pode funcionar, é interessante para fazer pressão, para poder ter algum resultado, a gente trabalha e desenvolve junto. Mas hoje a gente já tem uma organização interna mesmo para poder fazer esses levantamentos, e a cada final de ano a gente tem esse compilado em um relatório. Eu estou sem o relatório aqui do ano passado, mas eu posso mandar para vocês também, para vocês darem uma olhada. E se vocês entrarem no nosso site, vocês também conseguem ter acesso ao ranking que a gente fez sobre a aprovação de cada vereador. Então, a gente trabalha isso, né? Em cada reunião a gente discute essa divisão de tarefas e discute também as questões Claro que agora, como a gente está com uns voluntários mais veteranos mesmo, então a gente acaba discutindo nas reuniões mais os projetos mesmo. Então, às vezes, as divisões de tarefas e os projetos. Então, às vezes a gente discute um pouco sobre a questão política mesmo, sobre como que a gente tem percebido as aprovações dos projetos, a gente tem feito um pouco essa discussão. Não discutimos a questão, acho que isso é importante de falar, a gente não fica discutindo a questão político-partidária, a questão ideológica, porque cada um tem a sua, e a gente trabalha nessa linha mais de trabalho manual mesmo, né? Porque a gente vai percebendo. Em licitações, só para deixar claro, a diferença entre licitações e o monitoramento do legislativo é assim, o monitoramento do legislativo, a gente já tem meio que essa metodologia fechada, né? Então, a gente faz esse levantamento mesmo dos projetos, é uma coisa... Ambos os trabalhos são um trabalho de formiguinha mesmo, de ficar trabalhando isso. Claro que a gente está tentando desenvolver métodos, parcerias com extração de dados, né? Um pessoal que tem trabalhado com essas plataformas de extração de dados mesmo, a gente está trabalhando com isso, porque são muitas informações, mas no legislativo a gente tem já uma metodologia que a gente vai meio que seguindo mais certinho, assim. Em licitações, a gente, até porque não existe uma metodologia de análise por projeto que a gente vai trabalhando, então, por exemplo, a gente está avaliando agora todas as licitações das dispensas da Covid, né? Então, a gente vai desenvolvendo um trabalho de investigação mesmo, indo atrás de lei de acesso à informação, vai entendendo todo esse processo. Então, as dinâmicas são um pouco distintas de trabalho. Então, vai depender realmente do interesse de vocês, né? Como que vocês querem fazer a fiscalização da prefeitura, né? Mais na linha dos projetos do Legislativo, da Câmara de Vereadores, ou nessa questão das compras públicas, né? Então, é mais para vocês se focarem pelo gosto mesmo, né?